Olá, família! Que bom ter vocês conosco novamente para o quadro Momento do Bebê. Hoje teremos um Momento do Bebê ainda mais especial, pois vamos conversar sobre atitudes que adultos podem ter para prevenir acidentes com os bebês. Então, muito importante que esse bebê, cidadão de direitos, tenha a sua vida integralmente protegida dos riscos, dos danos e dos perigos. Sabemos que todas as pessoas que convivem com o bebê, essa comunidade, essa rede de cuidados, pode estar atenta e evitar possíveis acidentes. Então, para isso, para essa conversa tão significativa, nós convidamos um bombeiro civil, Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. É uma alegria imensa estar aqui. Para nós também é uma alegria tê-lo conosco nessas contribuições tão significativas. Rodrigo Otávio Soares. Ele é bombeiro civil e vai nos ajudar na sua expertise para que tenhamos uma compreensão maior sobre esse cuidado e proteção com o bebê. Rodrigo, vamos conversar um pouco sobre como prevenir engasgo nos bebês. Que situações de cuidados a família pode ter para evitar e como socorrer em caso de engasgos? Muito bem. Em questão de engasgo, a gente precisa entender o que foi que ocasionou essa obstrução aí no bebê, né? Se o bebê ele apenas se alimenta com alimentos líquidos ou com alimento sólido, né? Então, se for, geralmente, quando é recém-nascido, a criança ela se engasga muito com leite. Então, dá para a mamãe, o papai, primeiro do que tudo, manter a calma. Tá? Se a gente se desesperar é pior. Certo? Então, eu vou pegar minha criança, vou emborcar ela no meu braço, tá? Abrindo a boquinha dela, né, com o dedo indicador e o maior de todos, fazendo essa posição. Vou manter ela aberta. Certo? Vou posicionar sua cabecinha voltada para o chão e vou dar 5 tapinhas, tá? Nas costinhas do bebê, certo, fazendo com que esse líquido ele saia. Geralmente, quando a mamãe, só o ato dela emborcar o bebê, o líquido já sai, já vai desobstruir as suas vias aéreas. Quando é uma criança que já se alimenta, já come comida sólida, aí a gente vai fazer a manobra, tá? Que é uma manobra bem conhecida, chamada manobra de Hammett. É uma manobra de desengasgo, utilizada para bebês, também para adultos. Sim. Mas o bebê, a gente coloca ela emborcada no bracinho, certo, abre a boquinha dela, coloca a cabecinha voltada para o chão e eu vou dar aí 5 palmadinhas, tá? Nós chamamos de tapotamento, tá? Com a mão nas costas desse bebê, fazendo essa manobra para que ela se desengaje. Se for uma criancinha já maior, uma criança que não dá para me colocar no braço, já crescer quem anda, eu posso me ajoelhar, ficando com os joelhos no chão, coloco as costas da criança colada ao meu corpo, tá? Vou procurar o umbigo da criança com o dedão polegar, coloco o dedão no umbigo da criança, fecho minha mãozinha, coloco a minha outra mão apoiando e vou fazer compressões. Tá? Até a criança colocar esse corpo estranho para fora. E tem uma quantidade específica de compressões? Não tem quantidade, até ela se desengajar. Tá? Eu vou comprimido. No caso, eu vou comprimir e vou subir. Eu vou como se estivesse fazendo um J. Tá? Porém, em cima da barriguinha, né? Como a gente fala, próximo ou em cima do diafragma da criança. Porém, eu tenho que ter cuidados para não colocar muita força e não machucar o bebê ou a criança. Tá? Mas aí, fazendo essa manobra, a criança vai colocar esse corpo estranho para fora. E aí vou desengasgar. O que também ocasiona muito a questão do engasgo numa criança. Tem papai, tem mamãe que gosta de dar pirulito. A gente tem que ter atenção, que hoje existe um pirulito que é conhecido como pirulito pop, tá? Que ela solta, né, a cabeça do pirulito, onde que as crianças vêm engolir. E é muito perigoso. Seria melhor evitar de dar? O bom sim, né? Se puder evitar, melhor. Mas como toda criança gosta de um doce, procura um pirulito que não solte a cabeça, que seja mais seguro,
para poder dar à criança. Essa é a dica que a gente dá. E está sempre observando se a criança está realmente com o pirulito, como é que ela está. Eu também posso identificar o engasgo na criança através de seus sintomas. Sim. Como assim? O primeiro sintoma do engasgo é a tosse. Você percebeu que a criança está tossindo, já vai verificar o que está acontecendo. Tá? A criança, logo após o engasgo, vem a mãozinha no pescoço, ela querendo informar que algo está tampando suas vias aéreas. Certo. Ela vai se comunicando de alguma maneira. De alguma forma, ela vai tentar chorar, não vai conseguir, porque ela está sufocada, ela está ali com as suas vias aéreas obstruídas, e aí o papai e a mamãe vai ter que agir rapidamente. Tá? E por final, a coloração da pele começa a mudar, a criança fica querendo já querer esmaecer, querer desmaiar. Tá? Então, para que isso não aconteça, o bom é que os pais sempre ao dar um pirulito ou um alimento, algo que a criança possa comer, o pai acompanha e fica observando a criança a todo instante. Muito importante. Então, a interação ela é necessária nos cuidados, né, na prevenção, ter esse momento de atenção plena à criança, né? Não deixar o bebê lá e cuidar das outras coisas, né? Se tem outra coisa para cuidar, cuida, ou então fica só com o bebê. Isso aí é preciso dedicação total, não é? Justamente. Então a gente vai falar um pouco sobre quedas, como evitar e como cuidar. Como fazer com que esse bebê ele seja protegido dessa exposição a possíveis quedas que acontecem muito com os bebês. É verdade. A maior prevenção de um pai evitar que o seu bebê, o seu filho venha a sofrer uma queda é não deixar a criança sozinha. Essa aí é uma regra que tem que ser cumprida à risca. Às vezes a mãe, o pai está ocupado, né, estão com seus afazeres e a criança está brincando na casa. Sim. Então sempre procurar deixar alguém próximo, está observando, se está sozinho, está sempre ali observando o que a criança está fazendo. A criança gosta de subir em lugares altos, subir em banquinhos, subir em cadeira. A criança ela gosta de adrenalina, como a gente sempre costuma dizer. Ela não tem noção do perigo. Porque ela está experimentando o corpo, né? Justamente, está se conhecendo, né? Está se descobrindo. Exatamente. Ela está se descobrindo. Então, é importante que o pai e a mãe esteja sempre na supervisão daquela criança. Sim. Não deixando ela sozinha. Isso, muito importante. Esse cuidado, zelo e proteção. Justamente. Aí, se for o caso, a criança vir sofrer uma queda, qual a minha atitude? Isso. Mais uma vez eu venho falar. Manter a calma acima de tudo. Né? Procurar ver se a criança se machucou, se ocorreu alguma lesão, se vai precisar levar ela para um pronto-socorro, né? Ou apenas colocar um gelinho e deixar ela em observação. Dependendo do tipo de lesão, eu recomendo levar de imediato para uma emergência. Para passar por uma avaliação médica. Porque muitos pais ficam eu acho que ele está bem. Ou então chega a vizinha, não, bota uma pomadinha. Chega a outra, não, bota um remédiozinho. Não. O melhor é que a criança passe por uma avaliação médica. Excelente. É mais seguro. Porque o profissional está habilitado para esse cuidado mais profundamente. É isso mesmo. E sobre queimaduras? Como a gente pode evitar no banho, nos alimentos, líquidos quentes? Como a gente prevenir e como socorrer? A questão da prevenção por queimaduras, em casa hoje acontece muito, crianças em cozinha, quer pegar a panela está quente, ou algum prato, ou panela em cima da mesa, pode estar quente, a criança querer virar. Então, se isso acontecer, primeiro eu preciso identificar qual o tipo de queimadura que aquela criança sofreu. Né? Então, se for uma queimadura de primeiro grau, que tem como grande característica o vermelhidão na pele, certo? E o ardor, né, que fica naquele local. Então, eu vou lavar com água fria, e deixar a criança em observação. Se eu ter alguma piora, levar a criança para uma avaliação médica. Se for de segundo grau, ela tem como grande característica a formação de bolhas. E aí é muito importante que os pais não estourem essas bolhas, porque essas bolhas é uma proteção do corpo, é uma proteção da pele, né? Para que não venha ali infeccionar. Sim. Então vou lavar com água corrente apenas.
e levar essa criança para uma avaliação médica para ver como é que está a situação. Excelente. Sempre ter esse encaminhamento para o local específico que poderá socorrê-la. E se for uma de terceiro grau, que é uma queimadura bem mais séria, que é aquela que deixa a pele necrosada, né? Com a região central rosada, então uma queimadura maior. Então, de imediato, lavar com água corrente durante 3 a 5 minutos e levar essa criança para uma avaliação médica imediato. Tá? Excelente. Venho deixar aqui uma dica aos pais. Nada de colocar pasta de dente, colocar pó de café. Tem gente que tem umas manias, assim, é uma cultura antiga, né, de colocar produtos. Então, isso pode piorar ainda mais o quadro daquela queimadura. Certo. Então, é de suma importância que os pais peguem a criança e levem de imediato para uma emergência para que ela possa passar por uma avaliação médica. Excelente. Então, Rodrigo, com envenenamento, às vezes a criança, ela encontra um produto de limpeza e ela está investigando o mundo, ela está descobrindo. Então ela vai achar bonito, vai tocar, vai mexer, vai... O que você dá a dica para os pais sobre isso? Em questão assim de intoxicação, né, os pais têm que ter cuidado com os produtos de limpeza. Onde vai ser guardado esse tipo de produto, é indicado que esses produtos estejam em locais altos e fora do alcance das crianças, até porque as crianças ela enxergam tudo como diversão. Então, se ela vê ali uma garrafa de desinfetante ou de detergente, ela vai achar que é brinquedo ou um alimento. Às vezes é colorido, né? Chama a atenção da pode criança. Confundir a cor de um desinfetante, por exemplo, com a cor de um Danone e vai querer tomar. Tá? E se isso acontecer, os pais têm que levar essa criança para uma emergência. Hoje nós temos aí o CIATOX, né, que é o Centro de Intoxicação, aqui em Pernambuco. Aqui em Recife nós temos ali no Hospital da Restauração. Tá? Os pais podem até pegar o número na internet, ligar para lá, passar as informações. E se for levar a criança, levar o produto que a criança ingeriu, para que possa passar por uma avaliação e ela ser medicada de forma correta. Isso vai facilitar o atendimento. Vai facilitar muito. O socorro. Outra dica é não dar leite. Tem pessoas que têm mania de quando a criança tomar algum produto, vai logo dar leite. Gente, leite é efervescente, vai piorar mais ainda o quadro da criança. Então não dá nada, nem provocar vômito. Pega a criança, leva para o CIATOX ou para uma emergência pediátrica para que ela seja avaliada, levando o produto ou pelo menos o rótulo, para que o médico veja lá e tome as devidas providências. Excelente. E com relação à prevenção de choques, né? A gente sabe que nessa altura, onde é uma altura que favorece essa interação do bebê, porque ele vai rastejando, às vezes ainda não está andando, e mesmo quando está andando, se tiver assim na altura, vai tentar colocar o dedinho ou introduzir algum objeto, né? Justamente. Então, qual o cuidado e qual o socorro que poderíamos ter com os bebês no caso de choque elétrico, Rodrigo? Nessa questão, né, de choque elétrico, o que é muito indicado para os pais é ter cuidado com questão de instalação elétrica. Se tiver tomadas em lugares baixos, colocar a tampinha de proteção que vende nos armazéns, é uma dica de prevenção. Evitar extensões no meio da casa, que muitas vezes as famílias utilizam. Se houver algum equipamento próximo, como geladeira, que as crianças gostam de estar brincando por trás, então evitar contato da criança. E no caso de uma criança vir sofrer alguma descarga porque introduziu algum objeto na tomada, então pegar essa criança de imediato e levar para uma emergência. Nada de... Tem pessoas que gostam de querer dar água, tem pessoas que quer tomar umas decisões que podem ainda piorar a situação da criança. Então é de suma importância que ela vá para uma emergência e passe por uma avaliação médica. Socorrer o quanto antes, né? O cuidado precisa ser prioridade
absoluta, Isso. não é? Mas aí o melhor é trabalhar na prevenção para que não venha acontecer isso em casa. Exatamente, isso. Então, se pudermos evitar essas tomadas baixas e colocar algo que tampe, ou então deixar essa geladeira virada para uma parede, que esse bebê não tem acesso ao motor ou à parte elétrica, nós estamos também cuidando e prevenindo acidentes. Então, para concluir, Rodrigo, com relação à segurança, quando a gente caminha com o bebê, né, ele já está maiorzinho, já está andando, como a gente deve segurar na mão, se ele deve ser exposto para o lado da via? Quando a gente vai caminhar com nossos bebês, né, com nossas crianças, é uma coisa muito interessante que a criança ela já quer ser independente. Verdade. Então, geralmente não quer pegar nas nossas mãos, mas nós temos que manter o controle. Certo. Então, é de suma importância que a criança não ande do lado da via, Certo. e sim sempre do lado, mas do lado seguro, da calçada, segurando na mão da mãe. Se tiver mãe ou pai, melhor ainda colocar a criança no centro. Isso, Até com a porque avó, com o tio. se por acaso vier algum animal querer atacar, né, como no caso do cachorro, que tem cachorros que são agressivos, vir atacar, então o pai e a mãe tem como tomar uma medida preventiva antes. Questão de acidente com veículo, bicicleta, enfim. Então vai ser a maneira mais segura de manter a criança. For atravessar uma via, segurar na mão da criança e ensinar a ela já desde pequena, já mostrar que ela tem que atravessar olhando para um lado, para o outro, para que ela faça uma travessia segura. Né? Excelente. Como a gente sempre fala, é do pequeno que a gente faz o grande. Isso, e essa criança plena de seu conhecimento, de seu cuidado, né? Essa família que compreende a necessidade da proteção, que protege e que cuida. Então, gostaríamos de agradecer, Rodrigo, a você ter tido essa disponibilidade em atender o nosso convite e trazer para as famílias conhecimentos tão significativos e tão relevantes. Eu que agradeço pelo convite, foi uma alegria muito imensa poder compartilhar para repassar conhecimento. Pena que é pouco tempo, né? São muitas coisas. Quando a gente fala de cuidados com crianças, então assim, o assunto é muito amplo. Amplo. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigada a todas as famílias que acompanharam conosco esse momento do bebê. Muito obrigada e até a próxima. Então, meus amores, gostaram do programa de hoje? Fiquem ligadinhos que no próximo programa tem muito mais. Tchau, tchau!